Bom dia, seja muito bem-vindo a mais um programa de Esperança e Vida, onde nós vamos estar trazendo uma palavra de esperança ao seu coração. O texto que eu gostaria de deixar para você nesta manhã se encontra na carta de 1 Pedro, capítulo de número 1. Eu gostaria de ler com você apenas o versículo de número 3 e o versículo de número 4, onde Pedro vai nos dizer o seguinte: Deus nos concedeu, por intermédio do seu poder divino, tudo o que precisamos para a vida e para a piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. O resultado é que ele, por meio dessas coisas, deu-nos as suas promessas preciosas e maravilhosas. E o propósito de tudo isso é que possamos fugir da corrupção, da luxúria existente no mundo e nos tornar participantes da sua natureza. Bom, esta é uma afirmação que Pedro fará no início da sua carta e uma afirmação fantástica, quando no versículo de número 3 ele vai nos dizer: Deus nos concedeu tudo o que precisamos para a vida e para a piedade. Veja, eu me lembro aqui do Senhor Jesus diante daquela grande multidão e os seus discípulos, e Pedro estava ali com ele, dizendo constantemente para Jesus aquilo que eles não tinham. Eles não tinham como alimentar aquela multidão, eles não tinham dinheiro para comprar alimento para todas aquelas pessoas. E enquanto os discípulos diziam para Jesus aquilo que eles não tinham, Jesus olhava para os seus discípulos e perguntava para os seus discípulos: o que é que vocês têm? E aqueles discípulos então responderam: olha, nós temos alguns pães e alguns peixes, mas o que é isso para uma multidão tão grande? Veja que o Senhor Jesus olha para aquilo que os discípulos tinham, enquanto os discípulos olham para aquilo que eles não tinham. Pedro aprende esta lição e escreve na sua carta que Deus nos deu tudo aquilo que nós precisamos, ou seja, aquilo que nós temos é o suficiente para as nossas necessidades. Mas essa é uma verdade bastante difícil de ser entendida, bastante difícil de ser internalizada dentro dos nossos corações, não é? Eu creio que esta é uma verdade difícil de ser internalizada, principalmente porque o mundo onde nós vivemos é um mundo extremamente consumista. E um mundo de consumidores é um mundo que tem que dizer e ensinar para você todos os dias que você precisa justamente daquilo que você não tem. Porque se você acorda de manhã e acha que você não precisa de mais nada, você não será um bom consumidor. O bom consumidor é aquele que está constantemente insatisfeito com a sua vida porque acredita que precisa de muitas coisas que ainda não tem. Mas aqui o Senhor Jesus Cristo, tanto quando ele multiplica os pães, quando aqui na carta em 1 Pedro, vai nos lembrar, através da sua palavra, que nós temos aquilo que nós precisamos. E nós não temos aquilo que nós precisamos porque nós somos melhor do que as outras pessoas, porque nós trabalhamos mais, porque nós somos mais inteligentes, mais espertos e mais fortes. Mas nós temos aquilo que nós precisamos porque Deus foi aquele que nos concedeu. É isso o que Pedro vai nos dizer no final, no começo do versículo de número 3. Deus nos concedeu tudo o que precisamos para a vida e para a piedade. Que você guarde essas palavras no seu coração durante o dia de hoje e durante todos os dias da sua vida, durante os dias talvez em que você assistir várias propagandas dizendo que você precisa de um carro novo para ser feliz, ou que você precisa de uma casa nova, ou que você precisa de um emprego novo, ou que você precisa de um marido novo, ou de um filho novo, ou de qualquer coisa nova. Que você guarde esta palavra e se lembre daquilo que Pedro disse, daquilo que a palavra de Deus diz, que nós temos tudo aquilo que nós precisamos. É lógico que todos nós temos sonhos, temos planos, temos projetos, mas aquilo que nós precisamos para o dia de hoje, nós temos. Isso deve trazer ao nosso coração paz,
descanso e gratidão a Deus, porque foi Ele que nos concedeu. Veja, nós somos muito mais do que seres apenas físicos, nós precisamos de muito mais do que apenas comida. Nós, é lógico, precisamos de alimento para o nosso corpo, mas nós também precisamos de alimento para a nossa alma, nós também precisamos de esperança, nós somos seres sociais e precisamos de relacionamentos, e tudo isso Deus nos dá todos os dias. Ele nos dá irmãos em Cristo e relacionamentos saudáveis através da igreja. Ele nos dá a salvação através do seu próprio Filho Cristo Jesus. Ele nos dá o alimento físico, Ele nos dá o alimento espiritual, Ele nos dá o alimento material, Ele nos sustenta financeiramente, mas também psicologicamente, emocionalmente, espiritualmente, em todas as áreas da nossa vida. Se você se levantou hoje de manhã, se você está escutando esta devocional, você tem que descansar o seu coração, você precisa descansar o seu coração e se lembrar daquilo que Pedro vai nos dizer. Deus é aquele que nos concedeu tudo aquilo que nós precisamos. Não tudo aquilo que nós queremos, não tudo aquilo que nós desejamos, mas tudo aquilo que nós precisamos. Que o seu coração seja guardado e transborde de contentamento e de gratidão à medida em que você medita nesta palavra. Que Deus abençoe a sua vida, um grande abraço e até a próxima.